Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Continuamos com a nossa aula 3 do Código Penal. Todo mundo junto, todo mundo ligado. Vamos firme aqui na nossa missão, ok? Força na peruca e acelera, menino. Estamos indo bem. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, o foco no direito penal, Código Penal, e dessa vez a gente está indo aqui para os 308 a 311, já passamos por muita coisa. E aí, vamos reservar um momento para a gente falar sobre o quê? Esse momento aqui é para a gente dedicar um tempinho para ver as particularidades sobre a questão do funcionário público e das fraudes envolvendo concurso público, ok? Concurso público, a função pública, enfim. Olha lá, fraudes em certames de interesse público, falsidade de atestado médico, uso de documento falso, falsidade de material ou atestado, certidão ou atestado ideologicamente falso e a falsidade ideológica. Começando aqui, ó, fraudes em certames de interesse público. Então, é o que? São as fraudes que vai ter por objeto final aqui o concurso público, avaliação, exame para entrar em escola pública, processo seletivo. Então, quando você percebe que tem o fim é o concurso público, avaliação ou exame público ou processo seletivo, aí a gente está falando das fraudes de certames de interesse público. E aí, se causar dano, aumenta a pena. A pena qualquer, reclusão de 1 a 4 anos, mas causou dano, aumenta a pena de 2 a 6 anos e multa. Agora a gente vai para cá, ó. Vamos falar de certidão ou o atestado ideologicamente falso. Veja que nesse caso, o fim também é um cargo público ou isenção de ônus ou serviço de caráter público. Aqui também tem a figura do cargo público. Enquanto aqui no 311A, que é fraudes em certames de interesse público, a gente tem um concurso público aqui também, avaliação, exame, processo seletivo. Qualquer pessoa pode ser acometida nesse artigo aqui, enquanto o certidão, o atestado ideologicamente diz respeito ao quem? Ao funcionário público. Artigo 311, o funcionário público que, ao certificar ou atestar falsamente algo que habilite alguém a ocupar um cargo público, tem isenção de ônus ou serviço de atestado público de caráter público, comete o crime de certidão ou atestado ideologicamente falso. Principal, gente, atentar. Certidão ou atestado ideologicamente falso é um documento verdadeiro que foi atestado por um funcionário público para habilitar alguém a ocupar um cargo público. As figuras importantes nesse aqui do 301 é o funcionário público. Aqui não. Aqui já as fraudes em concurso público, então a gente tem um trilhão aqui, mas não tem a figura do funcionário público, ok? Veja que a falsidade de atestado médico, então a pessoa que pega um atestado médico para passar num concurso, o médico que dá uma informação falsa ali no atestado médico para que a pessoa vá para a segunda ou terceira fase da concurso, o médico comete a falsidade de atestado médico. Então, esse crime aqui do 302 é um crime próprio de médico. Então, só o médico vai cometer esse crime aqui. Médico deu atestado falso, detenção de 1 mês a 1 ano. Se o crime tem um fim de lucro, aplica-se a multa. Aqui, no 311, se causa dano, aumenta a pena e a multa também. Ok? Vamos aqui, ó. Falsidade material de atestado ou certidão. Então, falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão. É a falsidade material de atestado ou certidão. Novamente, a gente olha para cá, ó. Funcionário público que coloca informação falsa
ao certificar ou atestar para entrar em cargo público, comete o crime de certidão atestada ideologicamente. Olha aqui, falsificar no todo, em parte, atestado ou certidão para obter cargo público. Então, bem próximo, a diferença é que aqui tem a figura do funcionário público. Aqui já não tem. O atestado médico é o médico e as fraudes de certames públicos ficam aqui. Fraude em certame de interesse público. Não está falando de certidão, a gente. Está falando só fraude de certame de interesse público. Enquanto aqui é a certidão, e aí falsidade material de atestado ou certidão é bem minucioso, detalhezinho, mas a gente consegue pegar a certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato. Então aqui, ó, intuito de obter cargo público. Ok? Falsidade ideológica, a gente tem o documento verdadeiro, mas a gente insere fato, insere informação, declaração falsa, com o intuito de obter vantagem aqui, com o intuito omite e no documento público ou particular, com o intuito de causar prejuízo, criar obrigação, alertar, alterar a verdade de fato juridicamente relevante. Então, a gente tem a falsidade ideológica. Se o documento for público, a reclusão é de 5 anos e multa, se for particular, 3 anos e multa. Aí, se o funcionário público comete essa falsidade ideológica, aumenta a sexta parte, ok? Tá, se o documento é falso e a pessoa está utilizando, ela comete o crime de utilização de documento falso. Se a pessoa falsifica o documento, aí tem que ver se é um documento público, vai ser falsidade de documento público. Se é um papel público, vai ser falsificação de papel público. Se é um documento particular, tem o crime de falsidade de documento particular. Ok? Conseguimos entender aqui? Vamos ler agora na íntegra a norma aqui, ó. Certidado ou atestado ideologicamente falso. A figura da função pública aqui, ó. Atestar ou certificar falsamente em razão da função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público ou de qualquer outra vantagem. Atestar ou certificar em razão da função pública. Decore isso aqui, certidão ou atestado ideologicamente falso. Olha a falsidade material de atestado ou certidão. Então, falsificar no todo ou em parte o atestado ou certidão. E aqui não tem a figura de em função em razão da função pública, não. Aqui é qualquer pessoa falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão ou alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro de prova ou fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público. Então vai aqui, se o crime é praticado com fim de lucro, também aplica-se a multa, falsidade material de atestado ou certidão. Falsidade de atestado médico, crime próprio só o médico, que no exercício da sua função faz um atestado falso, ok? Se tem um intuito também de lucro, aplica-se a multa, ok? Artigo 302. Olha a falsidade ideológica. Então, o documento é verdadeiro, só que a pessoa omite em documento público ou particular declaração que dela devia constar, ou nela insere ou faz inserir declaração falsa diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A pena é uma reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos se o documento é particular, ok? Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a falsificação ou alteração é de assentamento no registro civil, aumenta a pena a sexta parte. Então, o funcionário público pode cometer a falsidade ideológica, ok? A diferença é que aqui, ó, na certidão atestado ideologicamente falso é no intuito aqui de obter o cargo público, enquanto esse aqui, ó, na falsidade ideológica, é em relação ao documento público ou particular para a declaração que dela não deveria constar. Agora, se for um documento público com interesse de obter aqui, habilite alguém a obter o cargo público, tem um crime próprio aqui, que é a certidão de atestado ideologicamente falso. Certidão atestado ideologicamente falso. Ou falso reconhecimento de firma ou letra, também no exercício da função pública,
reconhece como verdadeira firma ou letra que não seja. E tem um crime próprio aqui do artigo 300 que cai muito pouco, ok? O documento falso, então, o uso de documento falso. Então, alguém criou o documento falso e a pessoa vai usar. Ela comete o crime de uso de documento falso, que é o 304. Faz uso de qualquer dos papéis falsificados, alterados, a que se referem o artigo 297 a 392. Então, falsificação de documento público. O que são documento público? A carteira de trabalho profissional, o documento de previdência, documento contábil, título, endosso de livro mercantil, testamento particular, para estatal, folha de pagamento, cartão de crédito é documento particular, ok? Falsificação de documento particular do 298, documento particular, reclusão de 5 anos e multa. Cartão de crédito também é documento particular e cai na prova. Presta atenção. Fraudes em certames de interesse público, 311-A, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, comprometer a credibilidade de conteúdo sigiloso. Então, a fraude em certames de interesse público utiliza ou divulga conteúdo sigiloso. Aqui, ó. Fraudes em certames de interesse público. Utilizar ou divulgar permite ou facilita, faltou aqui só o conteúdo sigiloso. Vamos para lá agora. Então, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso, concurso público, avaliação, exame público, processo seletivo para ingresso em curso superior, ensino superior, exame ou processo seletivo previsto em lei. Então, fraude em certames de interesse público, conteúdo tem que ser sigiloso. Se já é público, está divulgando o conteúdo público, ok? Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, aumenta a pena. E aí vai aumentar 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Tem que lembrar isso aqui porque pode cair também. Continuando aqui, gente, olha lá, o Mévio, olha uma questãozinha. Mévio foi aprovado em processo seletivo para trabalhar como operador de trator. Com o fim de cumprir exigência da empresa contratante, apresenta atestado médico por ele adquirido, em que consta a falsa informação de não uso de medicação controlada de uso contínuo. A respeito da conduta de Mévio, correto afirmar que em tese caracteriza o crime. Então a gente está falando do Mévio, não do médico do Mévio, tá? Então Mévio aprovado em processo seletivo e vai, apresenta atestado médico por ele adquirido em que constava falsa informação de não uso de medicação controlada. Então o Mévio comete qual crime? Falsidade material de atestado ou certidão. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Isso aqui, ó, ideologicamente falso, tem a figura do funcionário público. Veja, a falsidade ideológica, ele insere em um documento público ou particular informação que dela deveria não é verdadeira, a informação não é verdadeira. Aqui, ó, a fim de cumprir a exigência da empresa contratante, apresenta atestado médico por ele adquirido em que consta a falsa informação de não uso de medicamento, ok? Uso de documento falso, falsidade de atestado médico. Por que aqui não é a falsidade de atestado médico? Porque não foi o médico que a gente não está falando da conduta do médico, está falando da conduta de Mévio. A falsidade ideológica, vamos ver aqui, ó. Ó, gente. Falsidade ideológica não é o uso de documento falso. Então, o operador trator, a fim de cumprir a exigência da empresa contratante, apresenta o atestado médico por ele adquirido, em que constava falsa informação de não uso de medicação controlada. Então, não é ele que colocou, não está falando que ele colocou a informação de que ele não. Ele, ao cumprir a exigência, o contratante apresenta o atestado médico por ele adquirido. Não está falando que ele que colocou a informação no atestado médico. Não, ele já comprou o atestado médico daquela maneira, com a informação falsa. E aí é o uso do documento falso, ok? Muito obrigado por enquanto, daqui a pouco tem mais. Não esquece aí de vasculhar essas playlists, tem muita coisa boa e a gente está crescendo, gente. Estamos crescendo na matéria.